Deus abençoe a todos os que creem, porque os que creem estão de pé, os que não creem estão caídos, prostrados, desanimados. Mas não fique desesperada ou desesperado, não, você que está caído, você que está na dúvida, na ansiedade, na depressão, né? Numa vida insossa. Não fique triste, não. Você está caída, está caído, mas a palavra de Deus, que não volta vazia, vai dar vida para você agora. Presta atenção a esse texto, a esses textos sagrados que falam da fé que levanta o caído, da fé que faz o caído alcançar uma vida nova, transformada. A fé que é o poder de Deus para aqueles que creem. É o poder de Deus para aqueles que creem e que levanta os caídos e os fazem ficar de pé por conta do poder, da força, da energia que é a fé viva no Deus vivo, a fé inteligente na palavra de Deus. Leiam comigo esse texto, por favor, esses textos. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Minha amiga, meu amigo, preste atenção, por favor. Você diz que tem fé, você crê em Deus, você tem a sua religião, você tem a sua filosofia de vida. Você crê em Deus, eu creio que você crê em Deus. Só que essa crença que você tem em Deus, ela não é executada. Você simplesmente crê em Deus porque aprendeu a crer em Deus por conta dos seus pais, que lhe ensinaram a respeito de Deus. Então você crê em Deus. E durante toda a sua vida você vem crendo em Deus. Isso é bonito, muito bonito. Só que essa crença, sem atitudes, sem ação, ela não tem nenhum sentido, ela não tem nenhum valor. Porque a Bíblia fala que até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem em Deus. E nem por isso deixam de ser demônios. E a vida deles não vai mudar nunca. Mas a sua vida pode mudar, vai mudar quando você aprender a usar essa fé que está aí dentro de você. Quando você puder manusear essa fé, quando você puder exercitar essa fé que está aí dentro de você. Essa fé levanta você. Por quê? Porque a fé, amiga e amigo, é o poder de Deus para salvação daqueles que creem na palavra de Deus. A fé é o poder de Deus para salvação. Salvação não apenas eterna, para toda a eternidade, mas a salvação aqui, hoje, já. Você pode ser salvo agora, nesse momento, dessa vida infernal que você tem vivido. Só que a fé, ela é uma atitude, ela é uma expressão, ela é o poder que faz a gente agir. A fé é o poder que faz a gente tomar atitudes. Por isso que o apóstolo Tiago diz: a fé, se não tiver obras,
é morta. E é isso que você tem visto na vida sua e de muitas pessoas conhecidas suas. Mas aí a pessoa diz assim, mas, ô bispo, eu sou da igreja, eu sou da igreja A, B, C, eu faço parte de uma igreja. Mesmo assim, eu tenho vivido uma vida, como se diz, uma vida sem graça, uma vida sem sentido, sem sabor, sem sal, sem nada. Por quê? Se eu sou uma pessoa religiosa, se eu sou uma pessoa caridosa, se eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, nada disso tem a ver com a fé. A fé não tem nada a ver com caridade. A fé não tem nada a ver com boas obras. A fé não tem nada a ver com tudo o que a gente faz nesse mundo, a não ser quando ela, a fé, é exercitada, é agida de acordo com a palavra de Deus. Quando você aprender a usar a sua fé, nunca mais a sua vida vai ser a mesma e você vai ficar de pé. Porque a fé, minha amiga, meu amigo, é ação, é atitude. Nós temos N exemplos na Bíblia sobre a ação da fé. Muitas pessoas dizem assim, mas ô bispo, eu sou religiosa, eu vou na igreja, eu louvo a Deus. Ah, você louva a Deus. Aí é que está o grande engano das pessoas. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela, na igreja, canta uma música de louvor a Deus, e levanta as mãos e canta aleluia, ao mesmo tempo que ela adora a Deus, ela usa a fé para adorar alguém que não vê. Por outro lado, quando ela sai da igreja, a vida dela é um fracasso total. Eu sei que todos da fé passam por tribulações também. Nós passamos por tribulações. Mas, convenhamos, a tribulação não é todo dia, todos os anos, a vida toda. É ou não é? Não tem cabimento. Nós passamos por tribulações, mas existe o alívio, existe aquela vitória que faz com que a tribulação seja até uma bênção. Mas não é o caso de muitas pessoas que têm uma fé em Deus, que adoram a Deus com a boca, mas vivem uma vida mesquinha, miserável, desgraçada. Porque essas pessoas têm uma fé para adorar a Deus, para cantar. E isso é fácil. Esse é o tipo de fé, que agrada ao diabo. Bispo, o senhor está falando que esse tipo de fé, de adorar a Deus, de cantar, agrada ao diabo? Por quê? Porque as pessoas pensam, as pessoas imaginam assim, bom, eu estou agradando a Deus, eu estou louvando Jesus, eu estou cantando, eu levanto as mãos para os céus, eu oro a Deus, mas quando estas mesmas pessoas deixam as suas congregações, elas têm que enfrentar os problemas, aquele tipo de fé, de louvor, de adoração, não resolve o problema delas. É ou não é? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Quantas vezes eu ia na igreja antes de me converter? Eu ia na igreja durante um ano e eu cantava,
louvores a Deus. Eu adorava com as mãos erguidas. Eu fazia as minhas obrigações religiosas. Mas quando eu estava fora da igreja, as minhas atitudes eram completamente contrárias a tudo aquilo que eu fazia na igreja. E, consequentemente, os problemas continuavam, permaneciam na minha vida. Ora, minha amiga, você acha que Deus, na sua infinita glória, majestade e misericórdia, nos tem dado o Espírito Santo apenas para a gente poder adorá-lo? Hein? Você acha que o Espírito Santo vem apenas para você levantar as mãos e adorar a Deus 1, 2 vezes por semana, quando você vai na igreja? Será que é isso? Essa é a razão do Espírito da fé? Do Espírito Santo? Não, não é. Não é. Não é mesmo. Porque a pessoa fica iludida, ela fica pensando assim, poxa, eu vim na igreja, adorei a Deus, agradei a Deus com os meus louvores, eu fiz o que tinha que ter sido feito, eu cantei louvores, senti uma emoção tão grande, um bem-estar tão grande. Então, não é possível que a minha vida não vá mudar depois dessa noite de louvores a Deus. Aí, quando ela volta, quando sai da igreja, volta para casa, os problemas permanecem. Mesmo problema. Os mesmos problemas. E os louvores não contam? Fala a verdade, minha amiga e meu amigo. Fala a verdade. A fé religiosa leva as pessoas a ter a sensação de bem-estar dentro da igreja. Mas quando sai da igreja, aí muda de figura, porque aquela fé que causou uma sensação gostosa na igreja não resolveu e não resolve o problema lá de fora. Ela continua triste, ela continua depressiva, ela continua ansiosa, ela continua correndo atrás do vento, sem saber para onde vai, sem ter visão. Por quê? Porque aquela fé religiosa só funciona dentro da igreja. Mas a gente não mora dentro da igreja, a gente não vive dentro da igreja, não é verdade? Então, as nossas lutas são fora da igreja. No trabalho, em casa, na família, na rua, não é assim? Então, lá fora, você não pode contar com essa fé emotiva, com essa fé religiosa que você apresenta dentro da igreja. Não, você não pode. Não é possível. Porque a fé que agrada a Deus é aquela fé sacrificial, é aquela fé que envolve atitudes que contrariam o nosso ser, que contrariam o nosso coração. Jesus disse isso quando falou: se alguém ama sua mãe, seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, a fé que agrada a Deus envolve sacrifício. Sacrifício dos entes queridos, sacrifício do próprio coração, sacrifício dos próprios desejos, sacrifício da própria vida. Então, esse tipo de fé, você não vai encontrar em qualquer lugar, não, minha amiga. É uma pedra que você só encontra quando você busca com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Então, muita gente que está me assistindo agora tem tido esse tipo de fé, a fé religiosa. Porque quando você louva a Deus, você se sente bem, não é? A gente se sente bem.
quando a gente adora a Deus. Só que aquela fé que leva a gente a adorar a Deus nem sempre resolve os problemas lá fora. Porque quando vem as tribulações, quando vem os problemas, a pessoa desiste, desanima e abandona a fé, abandona a igreja, abandona tudo. Por quê? Porque ela, poxa, estava na presença de Deus tanto tempo, tantos anos, e agora, quando enfrenta um problema, a fé não resolve. Por quê? Porque há dois tipos de fés. Há a fé religiosa, que é sentimental, que é emotiva, e há a fé inteligente, a fé irracional, a fé que pensa, a fé sobrenatural, que é a fé que o Espírito Santo nos dá. Então, esse tipo de fé, a fé inteligente, tanto faz na igreja, em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja o lugar, a pessoa está na fé, ela vive na fé, ela vive de fé em fé, de sacrifício em sacrifício, que é a fé. A fé é como o apóstolo diz aí, a fé sem obras, quer dizer, sem sacrifício, sem atitude, sem ação, é morta. Não é a ação de louvor. Deus não nos dá a fé pelo espírito da fé, para que a gente fique apenas louvando. Isso é fácil, isso é mole. E a gente louva quando há um ambiente propício para louvar a Deus. Agora, quando o ambiente é de guerra, quando o ambiente é de luta, quando você tem que enfrentar a sua própria carne, quando você tem que negar o seu pecado, você tem que negar a si mesma, aí, minha amiga, não há emoção, não há sentimento. Aí a pessoa tem que usar a fé que faz a diferença, que é a fé obediente, a fé obediente à palavra de Deus. Então, Deus nos dá, pelo Espírito Santo, a fé, o espírito da fé, para que a gente venha glorificá-lo, tanto dentro da igreja, quanto dentro de casa, quanto na rua, em qualquer lugar. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando ele habita dentro de nós, então nós estamos sempre em adoração e louvor, não apenas com palavras, mas com atitudes, com ação. Com ação. Ação do quê? Do sacrifício do nosso eu para fazer a vontade do nosso Deus. Por isso, ele diz assim, ele conclui assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se a fé é morta, a pessoa também está morta espiritualmente. Como nós temos falado, que porque a fé é que põe a gente de pé. A fé é que põe a gente de pé. Mas é uma fé ação, é uma fé de atitude, é uma fé de coragem, de negar este mundo para buscar, para agradar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua fé, minha amiga, meu amigo? Talvez você seja uma daquelas pessoas que tiveram fé só para conquistar bênçãos, mas quando vieram as perdas, abandonaram a fé. Talvez você seja uma pessoa como os 9 leprosos. Os 10 foram curados, os 10 leprosos foram curados, mas só um voltou, só um permaneceu na fé. Os outros 9 debandaram. Talvez a sua fé seja assim. Você tem a fé para conquistar bênçãos. E quando você não conquista a bênção, você, Deus não é mais comigo. Deus não é mais comigo. E quantas e quantas e quantas tribulações nós passamos justamente para aprendermos a confiar com a fé prática, inteligente, naquilo que Deus falou, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Então, quando a fé
é sustentada na palavra de Deus, não nas emoções, não nos sentimentos, então a pessoa sabe que na hora da luta, na hora da tempestade, Deus é com ela, que Ele vai livrá-la. Paulo falou sobre isso quando ele esteve na Ásia. Ele foi tão, digamos assim, afligido pelas tribulações, que ele chegou ao ponto de se desesperar da vida. Ele estava ao ponto de se desesperar da vida, mas a palavra de Deus, o próprio Deus, não estava desesperado dele, do seu servo, e o guardou, e o sustentou. Deus, minha amiga e meu amigo, Ele permite que a gente entre ou seja jogado nas covas dos leões, mas Ele não permite que os leões nos tragam, nos mate, mas nós somos levados à cova dos leões, mas Ele nos guarda dos leões. Então, as tribulações são assim. Quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela tem consciência de que as lutas que elas estão passando, elas vão passar também. É como o tempo. Ora o tempo está chuvoso, ora o tempo está sol a pino. Existem as estações, as 4 estações do ano. Então, há tempo para plantar, há tempo para colher o que se plantou. Há momento em que nós temos risos, nós estamos alegres, felizes, mas há momentos também que a gente está triste. E há momentos que a gente se aborrece. Há momentos que a gente até se ira. Há momentos para tudo nessa vida. Mas quem está vivendo de fé em fé e pela fé, na fé inteligente, na palavra de Deus, com a sua fé firmada na palavra de Deus, não tem problema. Essa pessoa sobrepõe os problemas, os dias maus, vence os problemas e finalmente conquista os momentos alegres da vida. E nós vamos vivendo assim, de fé em fé, de sacrifício em sacrifício. Portanto, não fique você que é uma pessoa da fé, não fique esperando, você que tem conquistado isso, tem conquistado aquilo, você tem conquistado mundos e fundos, mas não se esqueça, vai chegar um momento que você não vai conquistar. E no dia que você não conquistar, não é porque você não está conquistando naquele dia que você vai desanimar. Não, você continua na fé, você permanece na fé, porque o mesmo Deus que um dia fez você conquistar mundos e fundos, continua com você. A palavra dele continua válida na sua vida. As tribulações vêm, as dificuldades vêm, mas nós mantemos a nossa fé, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia, ele não vai abandonar a gente na hora da tribulação. Jesus não abandonou os discípulos na hora em que veio a tempestade e jogou o barquinho de um lado para o outro. Não, não. Minha amiga, meu amigo, se Jesus está no seu barco, você pode ter certeza, pode vir o vendaval que vier, a tempestade que vier, não vai acontecer nada com você. Você vai passar por aqueles momentos, você pode se molhar um pouco, isso é natural, mas você não vai sofrer, não vai perder um fio de cabelo. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela está pronta tanto para gozar os dias maravilhosos, como para enfrentar os dias de tribulações, de dificuldades, os dias que ninguém quer passar, mas que todos terão que passar cedo ou mais tarde. Elma, Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo, e o que o Espírito Santo fez? Qual foi a primeira atitude do Espírito Santo na vida de Jesus? Levá-lo para o deserto. Jesus foi levado para o deserto. Ele já foi levado para o deserto para ser provado, tentado. Mas porque ele estava na fé e vivia pela fé, ele venceu Satanás usando apenas a palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá. Não só de vitórias o homem viverá. Não só de
de problemas o homem viverá, mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito forte isso, minha amiga.